Algumas pessoas vão lá e pá! Conseguem fechar o edital antes da prova. Se você é um desses seres humanos incríveis que conseguem fechar o edital antes da prova, ou se você pretende fazer isso, esse vídeo é para você. Com esse vídeo você vai conseguir saber o que fazer depois que fechar o edital, ou seja, depois de estudar tudo, ou como eu falo muito aqui nesse canal, depois de você estudar tudo do que realmente importa. Então, depois de fechar o seu edital, você vai aplicar essas dicas. Para você que entrou agora pela primeira vez no Esquemaria, saiba que aqui a gente sempre fala sobre concursos públicos. E daí, se você quiser novos vídeos, se você quiser novas aventuras por esse mundo maravilhoso, que é o mundo dos estudos, você pode sempre se inscrever nesse canal clicando aí nesse botão vermelho, clicar no sininho para você saber sempre que houver novos vídeos aqui pelo canal. Para você vir aqui tomar da água benzida dessa fonte do conhecimento que é Carol Varenga. Ou seja, eu, especialista em aprendizagem, servidora pública e nerdzona nas horas vagas, é claro. Esse vídeo foi feito com muito amor, nós pegamos as dicas mais fortes para você que quer aproveitar ao máximo os estudos, as revisões dos estudos depois de fechar o edital, e é isso que você vai aprender. E primeiramente, parabéns! Você conseguiu fazer o que a maioria dos concurseiros não consegue, que é fechar o edital. Eu mesma não fechei nenhum edital enquanto eu estudava para concursos públicos. Mesmo assim eu passei, mas não foi à toa, é claro, eu fechava os assuntos mais importantes, pelo menos. E a partir daí eu cercava a banca, e é isso que eu indico que você faça também. Então, se você conseguiu fazer isso, parabéns de verdade. Não é para qualquer um, em primeiro lugar. E em segundo lugar, você já está à frente de muita gente. E veja bem, eu falei sobre cercar a banca. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, cercar a banca, né, cerque a banca por todos os lados, eu acreditava que isso seria fechar o edital completamente. Mas são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você concluir o conteúdo do edital e outra coisa é você cercar a banca. Então, beleza, você fechou o edital, mas como é que andam as suas questões? Você está acertando quanto do que a banca pede? Como é que está a sua memória? Você garante que vai lembrar tudo até o dia da prova? Essas são as perguntas que eu quero que você me faça. Não somente, o que fazer depois que eu terminar um edital. E são elas que eu vou responder aqui. Então vamos lá, vamos às dicas. O primeiro ponto é aproveitar, porque você já está à frente de outras pessoas e definitivamente esse não é o momento de desacelerar agora. Você vai então tentar manter o ritmo e aproveitar a rotina que você já tem de saber estudar para concursos públicos. Aproveite essa rotina, aproveite os seus hábitos e tome muito cuidado para não desacelerar. Existe um ditado que diz assim: quando você chega a 95% do seu objetivo, você só está na metade dele. Não é à toa, por exemplo, que muitos acidentes de carro em viagens acontecem quando você já está no final da viagem, quase chegando ao seu destino. Isso é estatística e a gente pode trazer essa estatística também para a ideia de fechamento do edital. Pô, você já fechou o seu edital, mas você acha que você está no final, você está só na metadezinha aqui do seu objetivo, ainda falta a outra metade. Mesmo que você já tenha chegado ao final. No momento que você fecha um edital, existe um pequeno probleminha, você fica com uma ansiedade tremenda, querendo fazer a prova logo de uma vez, mas a prova ainda vai acontecer lá pra frente, você tem que aproveitar esse momento agora. E se você empacar logo agora, logo nesse momento em que você atingir os 95% do seu objetivo, você vai permitir que o seu cérebro enferruje, você vai permitir que todas aquelas pessoas que não fecharam o edital te passem nessa corrida até a aprovação. A nossa memória, ela é muito volátil, então nada melhor nesse momento do que repetir, 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 repetir. Repetir, 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 repetir. Repetir, repetir, repetir. Repetir. Repita para conseguir lembrar as coisas lá na hora da prova.
refaça as questões que você já fez, releia as anotações que você fez. As anotações, elas estão lá justamente para você revisar. A gente anota uma vez e acaba que a gente esquece depois que existe aquela anotação. Então, desse primeiro ponto, a gente pode tirar essa lição. Repita. O segundo ponto é participar dos fóruns ou dos grupos, uma das duas coisas, relacionadas ao seu concurso. Esse aqui eu apliquei quando eu já tinha finalizado o conteúdo principal dos concursos que para mim eram bem importantes. Por exemplo, o concurso do Senado, o concurso do TCU, o concurso do TSE. Sempre que eu concluía o conteúdo mais importante desses concursos, que eram bem importantes para mim, embora eu não tivesse fechado os editais desses concursos completamente, eu tinha concluído os pontos mais importantes, eu já entrava na fase de estratégias para concursos públicos. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, strategiae. E nada melhor do que replicar as estratégias boas de outras pessoas. E para isso eu entrava nos fóruns, lia as discussões, principalmente quando eu estava mais cansada dos estudos, assim, eu dava uma pausa e relaxava lendo discussões em grupos de concursos públicos. Por exemplo, existem o Fórum Concurseiros, o Fórum CW, existem hoje em dia, na minha época não existia, mas existem hoje em dia os grupos de Facebook e sempre eram grupos ou fóruns voltados para o concurso que eu estava estudando. E geralmente eram concursos federais, de cargos administrativos, por isso que existiam muitos fóruns para cada um dos tipos que eu queria. Terceira dica, eu acho essa dica muito importante, eu acho que ela é talvez até um pouco mais importante do que falar de revisão, porque falar de revisão, todo mundo fala, ela realmente vale muito a pena de ser feita, sempre, revisão sempre vale a pena de ser feita. Só que a gente às vezes foca só em falar de uma das estratégias, nesse caso que é memória, né? Então fica, memória, e a pessoa aplica só memória, sendo que pode aplicar outras dicas também importantes. Mas às vezes a gente tem que saber balancear tudo, não é à toa que são várias dicas, não é só uma dica de o que você fazer depois que você fechar o seu edital. E essa dica número 3 é saber fechar as lacunas antes da prova. Quais são as lacunas? O que você está errando? Quais são os assuntos que você faz questão várias e várias vezes e ainda assim erra questão bobinha, de coisa que você já sabe? E para você conseguir fechar essas lacunas, você tem que fazer simulados. Fazendo simulados, você vai perceber os assuntos que você não tinha percebido durante os estudos, durante aquele momento em que você fechava o conteúdo do edital. Encontre, então, essas lacunas e complete-as. Elas vão ser aqueles pontos extras que você vai ganhar além da sua concorrência na hora da prova. Esse provavelmente vai ser o seu diferencial para as outras pessoas. Realizar os simulados, observar o que você tem errado e mudar para que você acerte. Penúltima dica, saiba como estão os seus índices. Ou seja, saiba como estão os seus percentuais. Quanto você está acertando em cada assunto de cada matéria. 90%, 95%, 80%, 78%, 65%. Veja os percentuais menores de cada assunto e nesses percentuais menores você vai focar. E quinta e última dica é uma dica para você aproveitar a sua memória de um jeito melhor. Às vezes a gente estuda os atos normativos durante muito tempo e sempre tem as partes mais decorebas dos atos normativos que também caem em prova. Por exemplo, Constituição Federal, lá no artigo 21 até o artigo 24, tem muito decoreba. São as competências privativas, exclusivas, concorrentes, comuns, e é decoreba que não acaba mais, né, só nessa parte da Constituição. E o que você pode fazer? Marcar essas partes que são mais decorebas e na última semana antes da sua prova, ler essas partes. Utilizar a sua memória de curto prazo, porque a sua prova vai ser naquela semana, então você pode utilizar muito bem a sua memória de curto prazo, principalmente lendo essas partes mais decorebas dos atos normativos nos 3 ou 2 últimos dias antes da sua prova.
O que mais além de Constituição Federal? Lei 8666, Lei 8112, Lei Orgânica do seu órgão, então Regimento Interno, Lei 8429, Lei 4320, ou então qualquer outro tipo de ato normativo, algumas portarias, alguns decretos que caiam na sua prova e que sejam muito decorebinhas, bobinhos. Isso pode fazer a diferença nesses estudos de depois de fechar o edital. Com isso, esquematizamos mais um conteúdo muito fera para quem estuda para concursos públicos. E se você quiser um passo a passo maior, organizadinho, bem planejado de como passar em concursos públicos, eu tenho um treinamento para isso, que vai te ajudar a planejar e organizar os seus estudos. E além disso, também vai te ensinar técnicas de estudos como leitura dinâmica, memorização, 80-20 e, claro, sempre mapas mentais. O link para todos os treinamentos do Esquemaria está aí na descrição desse vídeo. E resumindo as 5 dicas que você pegou aqui agora, para você que já finalizou ou pretende finalizar o seu edital, pelo menos os principais pontos dele, a primeira dica é repita, porque isso vai ajudar o seu cérebro a lembrar do que é importante. A segunda é que você participe de fóruns de concurseiros e nesses fóruns você vai pegar as melhores estratégias das outras pessoas. A terceira dica é encontrar as suas lacunas e focar nelas. É nessas lacunas que está a sua nota extra para essa prova. A quarta dica é saber como estão os seus índices. Afinal, o que não é mensurado não é notado. E a quinta e última dica é para que você leia. E a quinta e última dica é para que você leia os atos normativos no momento certo e utilize a sua memória de curto prazo muito bem utilizada. Aplicando essas dicas na prática, você vai estar mais perto lá do órgão público em que você quer trabalhar, em que você quer aplicar os seus conhecimentos. E melhor ainda, o órgão público em que você vai ganhar uma nota. Eu espero te ver no próximo vídeo. Eu sei que você se inscreveu aí no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, para que a gente realmente possa se ver no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo e tchauzinho. That smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.